Olá, bem-vindos a mais uma aula de urgência e emergência. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Tenho recebido dúvidas de vocês, recebido tarefas no e-mail, no WhatsApp, estou respondendo à medida que vou recebendo, tá? Quem eu ainda não confirmei, fica tranquilo, eu vou dar o ok. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais, aprofundando sobre os traumas, falando da urgência e emergência, né, dos traumas. Vamos fazer a correção dos exercícios da aula 1, 2 e 3. Vou passar para vocês o estudo de caso, que vai ser avaliativo, tá? Esse é para me enviar ele completo, também pode ser entregue na escola. E passar a atividade da aula de hoje, né? Que a gente vai corrigir ela para frente. Então, a cada 3 aulas, eu vou sempre estar fazendo essa correção e essa revisão das questões que eu passei, porque elas vão ser questões de prova também, né? Então, vocês vão fazer a avaliação com base também no conteúdo dado e nas questões que eu tenho passado, tá bom? Da aula passada, as dúvidas que eu respondi essa semana foram bem tranquilas, não precisei, né, retomar, mas se alguém ainda não ficou claro, ou teve alguma outra dúvida que ainda não me mandou, pode mandar, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem falado, né, nas aulas passadas aí sobre trauma, tem aprofundado o nosso conhecimento sobre ele, e a gente falou, né, desse conceito tão importante que são as 3 fases do trauma: pré-impacto, impacto e pós-impacto, tá? O trauma, então, como nós já definimos ele várias vezes, ele pode ser, né, uma força externa que ocorre devido a um acidente, uma violência, uma autoagressão. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de trauma, pode ser uma autoagressão. Então, uma tentativa de autoextermínio, né, um suicídio, é um trauma. E aí tem os momentos anteriores, né? Que pode ser o que eu já falei, né? A ingestão de álcool, drogas, condição de saúde do paciente, a idade. E isso vai resultar no estado final, na hora que a gente for fazer a avaliação desse paciente. Por quê? Se ele tiver ingerido álcool, drogas, for um caso de overdose, tá? Ou for um problema cardíaco, tudo isso vai determinar minha conduta, tá? O impacto, que é o momento do trauma, né? A colisão, o atropelamento, a queda, o ferimento penetrante, né? O momento da facada, ou o momento que a pessoa toma um comprimido ou um veneno na tentativa de autoextermínio. Isso é o momento do impacto. E o pós-impacto inicia, né, quando é absorvida a energia do impacto e começam os danos. E aí nós temos uma situação danosa instalada. Beleza. E aí, como é que é isso, né? A gente vai avaliar, né, as informações da fase pré-impacto como? De acordo com, às vezes, com o cenário da cena, se tem bebida alcoólica dentro do automóvel, se tem próximo alguém que tenta o autoextermínio, alguma medicação, algum frasco. Então, a partir disso, a gente avalia, né, se tem ou não alguma coisa. A ameaça à vida, né, ela pode ser lenta ou rápida. Isso vai depender do que foi feito em relação ao mecanismo do trauma, o que aconteceu. E é nessa fase que é tão importante a gente estar consciente do que fazer, né, porque a gente consegue tomar uma decisão que pode salvar ou piorar o quadro. Então, as informações colhidas, tanto interna quanto externa, num veículo, né, por exemplo, de acidente, ela é importante, né, para a gente ter uma noção em relação às lesões que os ocupantes podem ter sofrido e tomar a decisão correta, né? Além disso, avaliar o número de vítimas envolvidas. Isso também é muito importante, porque um socorrista só, ele não vai conseguir atender múltiplas vítimas, porque as múltiplas vítimas, elas podem ter quadros clínicos totalmente diferentes, então a gente precisa de ter condições para isso, né? Então, às vezes, mais de um socorrista. Algumas coisas comuns que a gente tem que observar sempre são deformidade de volante. Ela é comum no trauma de tórax. Ora, mas você já falou isso? Já. Significa que provavelmente isso vai cair na nossa avaliação e vocês vão precisar desse conceito para a vida, tá? Então, o tórax, ele pode sofrer um dano devido a uma deformação do volante. Então, a gente já sabe que o volante está com deformidade, foi por causa do tórax que bateu. Queda com abolamento circular dos para-brisa indica impacto da cabeça. Então, a gente consegue ver no para-brisa ele quebrado em forma abaulada, e isso pode sugerir traumatismo craniano e lesão cervical. E deformidade baixa do painel, né, de instrumentos, ali próximo ao painel, que vai indicar luxações do joelho, quadril e fratura de fêmur. Lembrando, né, que as fraturas, elas podem ter uma hemorragia. A fratura de fêmur, por exemplo, ela comporta até 2 litros
de sangue, né? Uma quantidade grande de sangue. 2 litros é uma quantidade muito grande. E o paciente entra em choque, né? Ou fica propenso aí a uma entrada de choque durante o período de hemorragia do fêmur, né? Com uma fratura de fêmur. Então, nem sempre ela vai precisar romper para o lado externo para ela causar um trauma e uma hemorragia. Ela dentro, né, uma fratura interna, né, que não é uma fratura exposta, ela pode levar um bolsão para acumular sangue. E aí a gente não vê. Então a gente vê que ele tem uma fratura e pensa, tá tudo bem. Tem uma fratura, tá tudo certo, vamos imobilizar e ficar tranquilo que esse paciente está bem. Na verdade, ele pode estar com hemorragia interna e a gente não tem um olhar de raio-x e esse paciente se complicar. Outra questão muito importante é a cabeça, né? A gente sabe que mudança de velocidade brusca, ela também causa lesões no corpo e isso vai ser diferente em cada parte do corpo. Como assim? Né? Você está indo trabalhar e o carro freia. Não bateu, não teve nada. Mas só o impacto, né, da freada brusca, seja no carro, no ônibus, na moto, enfim, ela já causa um impacto por si só, tá? Então, na cabeça, o impacto do crânio, né, com algum anteparo, leva a desaceleração brusca do mesmo. Então, se você está andando e teve uma freada, né, o cinto segurou, o próprio choque do cérebro, porque ele continua se movimentando para frente. Lembra das leis de Newton que a gente tanto falou? Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E aí, resultado, um impacto aí na cabeça. Então, a parte do cérebro mais próximo do local do impacto sofre compressão, contusão ou aceleração. Então, esses 3 nomes são novos pra gente. Compressão, contusão e aceleração. A gente vai detalhar eles. Os sinais suspeitos dessa lesão são, então, as contusões visíveis no couro cabeludo e face, a quebra dos para-brisas do veículo formando um abolamento circular no vidro. Quando você tem, então, a quebra do para-brisa, você já vai suspeitar de que? Contusões, né? Porque o paciente bateu, a vítima bateu ali a cabeça, tá? Então, no mínimo, compressão, né? Que é a própria... E a aceleração que vai ser o rompimento. A compressão é a compressão mesmo, é um aperto ali que vai causar aquele edema. No pescoço, a gente vai ter que o crânio ele é muito forte para absorver impactos, então nem sempre ele vai sofrer um traumatismo, né? Ele pode sofrer apenas uma compressão. Mas a coluna cervical já é flexível, né? E ela não tem capacidade para tolerar grandes pressões. E com isso, uma pressão grande, ela pode sofrer, né, uma angulação, uma compressão intensa e ter um rompimento, tá? E uma fratura de vértebra. Então, a gente tem um movimento de hiperflexão, né, do pescoço e hiperextensão, que é esse movimento, ó. Quando vocês estiverem assistindo a aula, façam isso, ó. Principalmente se vocês estiverem cansados, vocês vão ver o tanto que é relaxante. Mas o que acontece? Você vai ver o tanto que comprime, ó. Você sente a pressão aqui atrás. Né? Agora, pensa isso rápido, né? Isso pode lesionar a coluna aqui, tá? Lembrando que eu tô mostrando aqui na garganta, mas ela tá aqui atrás, tá? Só pra você ter uma noção do rumo. A compressão com as vértebras, né? Pode levar ao esmagamento do corpo da vértebra. O corpo é aquela parte que a gente tem na vértebra, onde tá passando mais sólida, né? E o orifício, né? Que é o forame vertebral, onde tá passando a minha medula. Então, uma compressão ali gera uma compressão da medula. Além disso, as lesões, elas desestabilizam a coluna e permite, né, a colisão dessas estruturas da medula e pode causar lesões irreversíveis, que foi o que eu falei já para vocês da tetraplegia e paraplegia. A pessoa pode perder os movimentos dos membros inferiores ou até mesmo ficar imóvel do pescoço para baixo, dependendo a extensão aí da fratura, tá? Então, quando a gente pensa em coluna, é algo muito sério. No tórax, a gente vai ter um impacto, né, que pode atingir inicialmente o externo, né? Então, ele tá aqui a cátia torácica, ela protege a gente. E ele absorve grande parte do impacto e ele tem uma capacidade aí de afundar, né, de 5 centímetros sem lesionar, sem quebrar, né? Vai causar uma dor muscular, uma dor naquele local, mas a gente consegue ter esse impacto absorvido. Mas o impacto pode ser muito maior, né? E o tórax pode, né? Essa cavidade torácica, que é o externo, e as costelas podem fraturar. E isso pode levar a uma complicação, né? Uma perfuração de pulmão, pneumotórax. Então, a gente tem que estar atento a essa questão. O coração e a aorta ascendente, né? Elas são relativamente soltos
na cavidade torácica, mas a aorta ascendente é firmemente fixada à parede posterior. Então, esses órgãos, o coração, a gente não vê nenhuma fixação, como a gente vê, por exemplo, em outras estruturas. Eles são órgãos relativamente soltos, né? Eles têm o seu papel ali, mas eles não ficam presos em nenhuma outra estrutura, né? Eles não tá, por exemplo, o coração, ele tá bombeando sangue, ó. Mas ele não tá, o quê? Preso, ele não tem nada aqui segurando ele. Ele tá encaixado na cavidade torácica. Então, o impacto aqui, ó, ele consegue mover. E a gente sabe que cerca de 80% dos pacientes que apresentam fratura de tórax morrem no local do acidente. Por quê? Porque eles não têm um atendimento rápido e nem sempre a gente consegue identificar esse problema e o paciente para. E até que esse paciente seja reanimado e transportado em um tempo longo e acaba indo a óbito. Então, 80% vai morrer no local. Do restante, né, os outros 20%, 6 horas após do resgate eles morrem, e 1/3 vai morrer de 4 horas. E 1/3 vive por 3 dias ou mais. Ou seja, é um número muito pequeno, tá? Então, a gente tem que olhar mesmo essa questão do mecanismo e avaliar e ter urgência para fazer esse tratamento em tempo hábil e deslocar essa vítima o mais rápido possível, porque ela vai complicar e vai evoluir para óbito. Então, a gente for pensar em um número muito grande, né? Quase 100% dos pacientes vão morrer, tá? Apenas 1/3 de 20% que vive 3 dias ou mais. Então, é uma quantidade muito pequena. Em relação ao abdômen, a gente tem a deceleração brusca, né? Que vai levar ao choque das vísceras com a cavidade abdominal. É uma questão bem tranquila se a gente for pensar, porque as vísceras elas não se chocam contra o osso, né? A parede abdominal ela é muscular e é mais tranquilo. Mas ela causa o cisalhamento, né, no local de fixação dos órgãos, que é aquele rompimento que faz aquelas fibras musculares racharem, né? Então ela causa esse cisalhamento e gera, né, nos locais principalmente dos pedículos, que é onde fica fixo os rins, baço, intestino delgado, intestino grosso. É um problema, mas que se recupera, tá? O paciente ele não vai morrer por isso, mas pode ocorrer lacerações, tá? Então a laceração vai ser mais um rompimento mesmo, principalmente dos órgãos ali fixados próximo ao diafragma, né? Que é o nosso músculo que apoia o pulmão. E a gente pode ter fraturas, né? Tanto das costelas, que não vai atingir normalmente o abdômen, mas a gente pode ter fraturas aí que vão atingir a região abdominal a partir da pelve, né? Então a gente sabe que se a gente tiver alguma fratura no fêmur, quadril, né? A gente tem a chance aí na pelve, a gente tem uma chance de atingir a cavidade abdominal e levar uma perfuração de intestino, ou até mesmo de outros órgãos, tá? E a gente tem a questão da compressão da cavidade e levar uma compressão, né, desses órgãos contra a coluna vertebral, tá? Com pâncreas, baço, fígado e rim. E aí causar uma laceração e uma hemorragia intensa. E a bexiga, né, e os nossos vasos sanguíneos aí da cavidade pélvica, a gente tem que pensar que eles são o quê? Eles são bem sensíveis, né? E com o impacto ele pode romper. Então, rompimento de vaso sanguíneo e da cavidade pélvica, a gente sabe que são vasos grandes, principalmente a aorta descendente, e ela é bem calibrosa, a gente tem a chance de uma hemorragia interna bem severa. E a bexiga idem, né? Se você tem um rompimento de bexiga, você tem uma complicação grave, e é um órgão estéril, né? Um órgão que você não tem contato com o micro-organismo, vai vazar a urina para a cavidade abdominal e causar uma complicação que, se não for corrigida rapidamente cirurgicamente, esse paciente pode também evoluir para óbito, tá? Então a gente precisa estar bem atento a isso. E aí, Ana, quando você fala disso, a gente fica pensando, né, Ana, mas como que isso pode acontecer? A gente tem os traumas fechados, né? Trauma fechado é quando eu não consigo visualizar na cena. Eu consigo imaginar que ele ocorreu. Por quê? Por causa da situação da cena, a violência da cena, né? Um impacto muito forte. Eu consigo imaginar que ele está ali, como que ele ocorreu. Mas eu não sei como que foi que isso aconteceu. Como assim? Eu não consigo ter olhar de raio-x e falar, não, tem uma veia rompida no abdômen desse paciente. Não, a gente não consegue, né? A gente tem que estar atento a isso. E o trauma também pode ser dividido, né? Em fechado, que é quando as forças
envolvidas, seja uma aceleração, desaceleração ou uma compressão, resulta, né, em um danos em órgãos sem ter exposição para o meio externo, tá? Pode ser devido a uma queda, colisão de automóvel, acidente com pedestre, agressão, você tem aquele dano, mas não tem o extravasamento, tá? Então, vamos pensar aqui. Mecanismo de contenção, cinto de segurança, né? O cinto de segurança, ele acaba, né, posicionado adequadamente, a gente tem que pensar que ele tem que ser de 3 pontos, abotoado e na altura correta. Ele leva uma pressão, né, no impacto, ele causa uma pressão aí, vai ser absorvida pela pelve e pelo tórax, e resulta, né, numa diminuição drástica do número e gravidade das lesões, mas a pessoa vai ficar com o cinto, né? Então ele pode causar um trauma, às vezes até mesmo uma fratura, mas é um dano bem melhor, né, e menor do que com a pessoa, por exemplo, desse lado de cá que está sem o cinto. Olha só, 2 pessoas, né, a gente tem aqui 2 pessoas, uma na frente e uma atrás, tá? Pensa nesse mesmo mecanismo aqui, sem cinto, tá? O que vai acontecer? Ela estava posicionada de uma maneira inadequada, né? O cinto. O que aconteceu? A pessoa é arremessada para frente. Então, a pressão absorvida dos tecidos moles, nesse caso aqui, é muito maior, né? E a chance da pessoa de ter um extravasamento de sangue abdominal, né? Uma hemorragia interna, rompimento de estrutura é muito maior. Sem falar que, além do impacto contra o volante e contra o painel, ela ainda teve o corpo de trás arremessado contra ela, tá? Então, a gente pensando aqui, ó, olha o tanto de gente envolvida. Você tem 2 vítimas aqui sem cinto, né? Então, isso acaba que na avaliação da cena, uma vítima, né, que teve um acidente automobilístico com o cinto de segurança é um caso bem menos grave do que uma vítima que teve um acidente automobilístico sem o cinto de segurança, tá? Quem vai precisar de um atendimento imediato, mais rápido para sobreviver? Quem estava sem o cinto, né? Às vezes a gente nem consegue chegar a tempo, às vezes a vítima evolui para óbito. Outra questão é a queda, né? As vítimas de quedas, elas estão sujeitas a múltiplos impactos, tá? E lesões, mesmo que seja de própria altura. Então, a gente não pode ignorar, principalmente, queda em idosos, porque elas podem ser graves. Quando a gente avalia, né, a altura de queda, quanto maior a altura, maior a chance de lesão. Com certeza, porque você tem maior compressibilidade da superfície do solo, você tem maior impacto ali. Quanto maior a compressibilidade, maior a capacidade de deformação. Então, mais chance de fratura. Aumento da distância de parada, tá? Então, você vai ter o quê? Diminui a desaceleração. Então, se você for caindo, mas não cair de uma vez, é um dano menor. Então, o risco de fratura é menor. Mas se você cai de uma vez, o risco de fratura é bem maior, tá? Mesmo que seja na própria altura. O que é a própria altura? Eu tô andando, escorrego e caio. Tá? Isso é queda de própria altura. Além disso, a parte do corpo que sofreu o primeiro impacto, ela vai ser a que vai ter a chance de fratura, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a pessoa vai cair com os braços no chão, membros superiores com chance de fratura. Quando a pessoa cai em pé, os calcâneos, deitada, né, pode bater a cabeça primeiro, lesão craniana, né, traumatismo craniano, e aí a gente avalia mais ou menos pela cena o que aconteceu. Ai, Ana, mas isso é grave? É, principalmente idosos, tá? Eu gosto de chamar a atenção para os idosos que a gente não dá muita importância à queda de própria altura. A gente acha que não é tão grave, mas tá? Fratura de coluna, bacia, fêmur, o fêmur e a bacia, que na verdade é a pelve, né? Fêmur e pelve são os 2 grandes gargalos de mortes em idosos, tá? Por quê? Fratura de própria queda, em casa, levanta para tomar um copo de água, tropeça e cai, tá? E aí, fratura, é a grande gargalo de morte. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Como que a gente vai evitar isso? Barras de segurança, né? Aquelas barras de apoio adaptadas na casa, tirar os tapetes, colocar chinelos que não são fáceis, né, de tropeçar, aqueles chinelos gastos, eliminar, né? Colocar somente chinelos novos que sejam com o solado adequado, não com o solado gasto. Isso já minimiza, tá? E a própria coluna, né? Ele cai, o idoso cai e fratura. Então, a gente tem esses riscos. Outra questão são as explosões. Não é tão comum,
Mas a gente sabe que tem o risco, né? Principalmente aqui, se a gente for pensar nas mineradoras, onde tem uso de explosivos, né? A gente está bem próximo aí de Itatiaia-Sul, então a gente sabe que tem o risco, e esse risco de um acidente, ele vai envolver várias lesões, né? Então a gente tem 3 causas, que vai desde a lesão primária, que vai resultar diretamente da onda de pressão, e aí essa tem a maior capacidade de lesão dos órgãos, né? Que é uma pressão muito grande. O local da explosão próximo é uma concentração muito grande, tá? Principalmente para os órgãos que contêm gases. Então, é o pulmão, tá? Tem uma grande quantidade de lesões por causa disso. Então, a gente tem que estar atento a isso. As lesões mais comuns também são a ruptura de tímpano, né? O ouvido, ele rompe o tímpano. Contusão, edema e pneumotórax, quando, né, o pulmão é afetado. Outras lesões que podem surgir, né, vão ser o quê? Vão ser o objeto que é arremessado e atinge uma pessoa que não está próximo, tá? Um exemplo são as granadas. Ela gera uma onda e pode atingir. Não é tanto o nosso caso. E próximo ao local da explosão, né, o ar desloca e objetos podem ser arremessados e atingir pessoas que não estão tão próximas. E as lesões terciárias, né, quando o indivíduo ele se torna um míssil, quando ele é arremessado. Então, ele vai ter uma queda de altura, porque ele vai ser deslocado do local onde ele está para um outro local. Esse deslocamento, né, que é esse aqui, ó, que a gente chama de queda, o 3, representado na imagem, ele vai formar o quê? Um míssil humano. O humano vai ser arremessado, e isso oferece um risco. Ana, o que se já viu em explosão? Bem, nas explosões, tá? A gente tinha, aqui tá um, acho que é magnete, um acidente só que eu vi até hoje, já faz alguns anos, a vítima morreu, tá? Ela foi arremessada e o corpo foi estraçalhado, tá? Porque a explosão foi bem forte. Então, é uma cena bem chocante e bem grave, tá? As lesões, elas também podem ocorrer numa prática de esporte, né? Aqui eu tô mostrando um skatista que cai, ou pode ser um ciclista, ou um corredor mesmo que tropeça. Enfim, a gente tem várias formas de queda, né? Eu falo que a gente não tem um mecanismo só de queda, a pessoa pode cair de vários momentos, em várias situações. E a gente vai ver que tem os momentos de desaceleração da compressão, hiperextensão, hiperflexão, e tudo vai depender de como que a vítima cai, né? A desaceleração é sempre quando ela tiver impacto. Teve impacto, o corpo desacelera, e aí tranquilo, a pessoa vai ter o quê? Uma redução da velocidade. A hiperextensão é quando aquele movimento, né, a gente tem, ó, por exemplo, a minha mão, ela tem esse movimento, ó, o máximo que eu vou. Se eu fizer ela mais para trás, eu tô hiperestendendo, então vai fazer o quê? Quebrar meu pulso, tá? Então, se a pessoa cair de mãos ao chão e esse corpo continuar projetando, pode ter uma quebra de pulso, tá? Então, a gente tem que avaliar isso. E avaliar, né, o agravamento do esportista devido ao que, né? Os que não têm treinamento ou técnica necessária, as pessoas estão se aventurando, elas têm maior chance de lesões. Ana, então se eu estou começando um esporte, quer dizer que eu vou ter lesões? Não, gente, não é assim que funciona, né? Mas a chance é maior. Por quê? Por falta de conhecimento. Um tênis inadequado, né, que pode levar uma queda. Vocês vão observar que tênis de quem corre, né, de corrida, eles têm um elástico interno e as pessoas amarram de um nó. Por quê? Para ele não soltar. Porque imagina você correndo, de repente você pisa no cadarço. A chance de queda é muito grande. E vem para ciclismo, né? Não sei se algum de vocês pedalam, né? Mas se alguém pedala, a gente usa a sapatilha, eu pedalava, a gente usa a sapatilha de clipe, né? Então você fica clipado, você fica preso à bicicleta. Então qualquer coisa que vai acontecer, se você não desclipar rápido, você cai junto com a bicicleta, tá? Então tem esses riscos e a gente tem que estar atento a isso. A gente ainda tem também o trauma penetrante, né, que vai ser o momento que o obstáculo ele vai penetrar na pele da pessoa, né? Aqui eu coloquei um anzol, uma prática esportiva tranquila, a pessoa foi pescar e se espetou, né? Existe chance. Mas a pessoa pode estar em casa e cortando uma verdura e se cortar, tudo isso é um trauma, né? E dependendo da lesão, a extensão, você precisa levar para o hospital. Ana, mas só porque cortou? Sim, tá? Porque cortou, dependendo da extensão, a gente precisa levar essa pessoa para o hospital para remoção do objeto que penetrou
ou até mesmo para questão de pontos, né? Fazer uma sutura cirúrgica aí para poder reduzir os danos. Então a gente tem que estar atento a isso. Quando é concentrado, né, em uma área pequena, pode ocorrer, né, tensão superficial do tecido e a penetração, principalmente objetos pontiagudos. Então vocês vão ver que tudo que é penetrante normalmente é pontiagudo. É pedaço de pau, faca, garfo, são coisas pontiagudas, tá? A gente tem que estar atento a isso e avaliar, né, a extensão disso em relação ao problema. Ao problema, não, ao trauma. Em relação a trauma, quando a gente pensa no crânio, lembra que eu falei que você pode ter apenas uma pancada, né? Que vai atingir o quê? Essa parte externa da pele, né? Então, a parte externa mesmo. Você bate. Quem já bateu a cabeça sabe, você vê com um galo, você passa a mão assim, ó. Tem um galinho, tem um calo, que é parecendo um calo, algo maior e volumado, né? Mas, quem tem criança, normalmente presencia isso com mais frequência. Tá? Eu falei para a pessoa, mas você pode ter criança. Se você tem criança de onde cai de cabeça, né? E fica aquele galinho que é doloroso. Então a gente acaba tendo a necessidade de manter vigília, né, na criança para ver se vai ter alguma complicação. Mas a gente tem também a parte interna do crânio, né, a calota craniana, a caixa, que é o osso. Dentro a gente tem os vasos sanguíneos. Lembrando que o nosso cérebro ele é muito irrigado, então ele é altamente vascularizado. A gente tem muita quantidade de sangue circulante, ele é grande. E a gente tem as meninges, né, que são a dura mater, pia mater e aracnoide. Ana, precisa lembrar esses 3 nomes? Didaticamente não, tá? Vocês quando tiverem que lembrar deles, vocês vão guardar facinho. Mas eu acho que todo mundo já conhece, né? Dura mater, pia mater e aracnoide. São as 3 meninges aí que a gente tem no crânio, né, para proteção do nosso crânio. Vocês aprenderam isso nas aulas de anatomia. Quando a gente pensa no traumatismo, a gente pode ter uma fratura, né? Como qualquer osso do corpo. É grave uma fratura? Depende. Essa fratura rompeu e entrou pro cérebro ou não, né? Teve uma hemorragia ou não. Tudo isso a gente precisa avaliar. O traumatismo, ele é um fator muito importante para a morte, tá? Ele causa um grande número de mortes e ele também pode causar, né, deficiência física e mental. Ele só é superado pelo acidente vascular cerebral, AVC, tá? Como patologia de maior impacto para a vida. Mas ele é o segundo aí do cérebro que vai causar maior impacto para a vida. Então a gente tem que estar bem atento a isso. Ana, mas e aí? O que pode acontecer? Eu trouxe aqui, ó. Aqui você teve uma lesão, uma fratura, e atingiu a dura mater, tá? E começou a ter hemorragia. O crânio, ele é... Nossa calota craniana, ela é bem recheadinha com o nosso cérebro para não ter vazamento, né? A gente não tem espaço, igual uma cavidade abdominal para líquido. A gente não tem... Isso leva a uma compressão do cérebro. Como o cérebro é quem manda todas as informações para o nosso corpo, ele é o responsável pela maior parte das informações, o que vai acontecer? Complicações neurológicas. Exatamente. Quais complicações neurológicas? Pode ser um retardo, tá? A pessoa pode necessitar de procedimentos cirúrgicos, por exemplo, para descompressão do cérebro. Então a gente tem que avaliar isso rapidamente. Se a pessoa teve um traumatismo, o que é grave e a gente precisa encaminhar rápido? Para evitar essas complicações, tá? Por exemplo, se a pessoa começa a ter um edema, né, na região do cérebro e fica muito tempo no local do acidente e esse edema não é controlado, ela pode evoluir para uma morte cerebral, né? O cérebro se comprime, né, ele não tem para onde expandir e ele acaba se lesionando e evoluindo aí para uma morte cerebral. Quando a gente pensa, né, no número de traumatismos, a gente tem cerca de 57 mil casos por ano, né, uma quantidade considerada, aproximadamente 50 mil casos de morbidade pelo TCE. Então, desses 57 mil, 50 vão ter alguma sequela devido a esse traumatismo, então é um número muito grande. E os homens, né, 3 homens para cada mulher, então o número grande é dos homens, com a idade de 15 a 24 anos, é a idade aí que a pessoa está tirando carteira, pegando o carro escondido do pai, e principalmente por acidentes automobilísticos. Alta velocidade é a causa principal. E aí a gente pode classificar, né, o trauma, né, do crânio fechado, afundamento de crânio, crânio aberto. Tá? O fechado é esse momento aqui, ó.
bate a cabeça e fica com a lesão, mas você não tem nenhum abalamento. Você olha para quando você palpa, né? Você faz o exame físico e palpa, você consegue visualizar tudo bem. Já o fundamento, né? Quando você palpa, você vê um buraco, tá afundado. E o crânio aberto, quando você já tem o rompimento da calota, tá? A gente tem que lembrar que o fechado então, ele não vai ter nenhuma presença de ferimento, né, visível, olho nu. A gente tem a presença interna, mas não é visível. E ele pode ocorrer também uma fratura linear, né, que é uma fratura que vai trincar o osso, né, romper, sem necessariamente você sentir, quando você palpa, alguma alteração, tá? Aqui eu coloquei esse mecanismo, ó. Você tem a pessoa, né, com posição normal, e aí ela sofre um impacto, que no caso aqui foi uma desaceleração, então ela hiperestendeu o pescoço. Depois ela volta, né, porque para e volta para posição. Então ela tem, né, impacto onde? Região frontal, occipital, né, a traseira aqui, ó, do nosso crânio, a occipital e a frontal. Duas lesões. Quando a gente tem um afundamento do crânio, a gente consegue ver quando faz a população, a gente tem uma presença aí de fragmento ósseo que pode estar ou não comprimindo o cérebro, isso vai depender da extensão da fratura, ó. Aqui uma imagem e aqui como é que ficou o crânio, essa parte está afundada, ela está comprimindo o cérebro, tá? E o prognóstico ela vai depender da extensão desse aprofundamento. Ana, quando tem traumatismo, sempre vai ter 99% você vai ter compressão do cérebro, porque você não tem para onde levar essa fratura, a não ser para dentro do cérebro. Isso é grave, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Pode ocorrer então fratura sem ter aprofundamento do cérebro? Pode, tá? Que são as lineares que a gente falou. Então ela trinca, mas não rompe e entra no cérebro. Mas 99% você vai ter o comprometimento. E o aberto, né? Esse aqui, ó. É um traumatismo crânio aberto. Você teve o rompimento do couro cabeludo inteiro, ó. Então, caracteriza-se, né? A característica principal é a laceração do tecido craniano. Normalmente é o couro cabeludo, tá? E pode ter fragmentos ósseos. E a gente ainda pode ter osso estilhaçado ou fundado. Normalmente ele é grave, tá? E a possibilidade maior aqui é infecção intracraniana. Então, são lesões bem graves, bem severas, que levam a complicações, como eu falei, da infecção intracraniana. Normalmente, o paciente que tem uma lesão aí aberta, ele tem um tempo de recuperação muito longo e a sobrevida bem baixa, tá? Por causa das complicações e expôs uma área que é protegida aí por 3 meninges, né? A gente falou delas, duramata, piamata e aracnoide, essas três meninges, elas são protetoras do nosso cérebro. Então, se você tira ela, né, numa lesão, você expôs o cérebro a danos graves, né, e às vezes irreversíveis. Quando a gente pensa nas lesões, elas podem ser tanto primárias quanto secundárias. A primária, ela já é o resultado do impacto, tá? Então, é o momento do acidente. Então, aquele momento que causou ali. E as secundárias vão ser complicações, né, que vão progredir durante o tempo de atendimento. Se você tiver um atendimento rápido, às vezes você consegue essa progressão menor e menos grave. Em outros casos, essa progressão é bem grave, né? Então, o que vai ocorrer? Hematoma, né, aquele roxo, edema. E aí é um problema grave, porque o cérebro não tem espaço para inchar. Então, quando você aumenta essa pressão intracraniana, você também tem comprometimentos aí das funções do sistema nervoso. A isquemia por falta de oxigênio ou hipóxia também, né? E pode levar também lesões neurológicas tardias. Nem sempre a vítima ela vai ter as lesões já pré-estabelecidas, às vezes com o tempo é que a gente vai conseguir avaliar o tanto de lesões que foram permanentes decorrentes das lesões encefálicas. Quando a gente pensa nas lesões, a gente tem, né, a concussão, que eu falei com vocês, a lesão axonal difusa, tumefação cerebral, contusão cerebral, laceração do tecido cerebral, hematoma epidural, que é o HED, ou ED, hematoma subdural agudo, que é o HSDA, hematoma subdural crônico, HSDC.
São todos nomes novos, tá? A gente vai detalhar cada um deles e vai aprofundar, né, neles e conhecer cada um deles. Por que é importante a gente conhecer eles, né? Primeiro, para a gente saber o que pode ocorrer e quais os principais consequências que a gente vai ter e o que a gente vai avaliar e ver de anormal da vítima, tá? Na concussão, o que é isso? É o momento do cérebro bater na calota craniana. Aqui, ó. Isso que a gente bate a cabeça. Na hora que a gente bate, o meu cérebro também se choca contra a minha calota craniana. Então, leva uma concussão, aquela lesão naquele local. Então, não há uma lesão estrutural macroscópica do encéfalo. Então, você não tem uma avaliação a olho nu. Mas ela tem alterações, né, da função cerebral temporária. Como assim, né? A gente vê algumas coisas como bradicardia, hipotensão e sudorese, né? A pressão da vítima cai, ela fica sonolenta, ela fica com sudorese e ela melhora em 24 horas, né? Você vai ver que ela tem uma melhora, não é 100%, mas ela tem uma melhora em 24 horas. Normalmente a gente tem o quê? A perda da consciência, você conversa com a pessoa, ela tem consciente, frequente amnésia do evento, você pergunta o que aconteceu? Não sei. Onde você tá? Ela olha, não sei. Ela tem a perda da consciência, letargia temporária. Como é que a senhora tá? Eu tô bem. Qual é o seu nome? Dona Maria. Então ela tem uma letargia, você não consegue se comunicar, ela não responde rapidamente. A irritabilidade, a pessoa pode ficar irritada, e disfunção de memória, né? Ela não sabe o que aconteceu, onde que ela tá. E perda da consciência, ela é menor que 6 horas. Então a pessoa desmaia, né, como se ela tivesse um sono profundo e depois ela retorna à atividade normal, tá? Normal, assim, dentro do possível, tá? Quando eu falo normal, é dentro do possível. Não quer dizer que ela voltou, melhorou 100%, não. Quer dizer que ela tá menos grave, né? Ela não tá tão ruim, mas ela não tá 100% ainda, tá? Então, ela recupera essa consciência em 6 horas, acorda em 6 horas. Já a lesão axonal difusa, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma lesão no axônio, né? Que são células do nosso tecido nervoso. Então, vai ser aqui, ó, nessa região de transmissão nervosa, tá? O axônio, né? A gente tem o neurônio e ele tem o axônio, que é essa parte compridinha. Vocês lembram da aula de anatomia? Vocês falaram de cérebro, provavelmente vocês aprenderam isso, né? Essa região aqui. E o axônio, ele tem essa região e ele se rompe aqui. Então, ele tem uma lesão mesmo. Então, o cérebro ele faz tipo uma espiral. Tá? A imagem que tá mostrando aqui, ó, tipo espiral. Ele bate, volta, bate, volta. Principalmente quando você tem várias batidas, né? Capotamento. A pessoa bate, então ela vai bater no cérebro em várias posições. Então, ela vai ter essas lesões do axônio. Você tem uma perda de consciência que vai ser superior a 6 horas. A pessoa desmaia e não retoma a consciência rapidamente. Por quê? Você tem um estiramento, né? Você estica esses neurônios em decorrência de movimentos súbitos, né? De aceleração e desaceleração. O que acontece no capotamento? O carro capota, ele para, vai, para, vai, para, vai, para, vai. Então, esses movimentos, eles levam a essa aceleração do axônio. Ela pode ser de acordo, né, com a duração do coma e o prognóstico vai ser de acordo com a duração desse coma, tá? A pessoa pode ficar desacordada por dias e aí a gente vai avaliar essa lesão mesmo quando a pessoa voltar do coma. O coma mais prolongado, ele está associado principalmente a sinais focais ou edema, tá? E aí já é mais desfavorável. Quanto mais tempo a pessoa permanecer em coma, inconsciente, pior o prognóstico. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Em geral, eles afetam o corpo caloso e o tronco cerebral, tá? Ou pode ser difuso. Corpo caloso, ele tá bem na região dentro, aqui no meio do cérebro, e o tronco é essa região aqui embaixo, tá? Do pescoço, próximo a isso aí da medula óssea, tá? Então, normalmente são esses locais. E aí, a gente encontra, né, a vítima nesse quadro inconsciente, tá? Eu vejo normalmente essas vítimas são pessoas vítimas de capotamento, tá? Principalmente. Então, olha só. Né, a lesão, como é que ela vai ocorrer? Né? Você tem o paciente bate e volta, tá? Então, o movimento dele é de estiramento e retorno. Então, ele vai e volta, tá? E aí fica sacudindo violentamente, de maneira violenta a cabeça.
Tá? E aqui que a gente mostra isso. A tumefação, né, ela ocorre um edema, então a tumefação ela vai ser um edema, né, ou aumento da volemia do cérebro, que vai causar uma vasodilatação normal. Então a tumefação vai ser um vaso aumentado, tá? Ela pode ser difusa ou focal, né, que ela tá bem difusa. Você já vê que ela compromete uma área maior. Se fosse uma área menor, ela ia ser focal. E aí a questão é onde ela ocorre, tá? Quando a gente pensa na tumefação, ele é um enchimento de líquido. E a gente tem que estar bem atento. O que pode acontecer? Primeira coisa, né? A gente vai ter o edema. E aí a gente já falou que o cérebro não tem espaço para edema. O cérebro não tem espaço para nada dentro do CI. A calota craniana foi projetada para o cérebro. Qualquer coisa a mais é um problema. E aí a quantidade que esse edema, né, for provocado, a quantidade de edema que a pessoa tiver, ela vai ser grave e pode causar um problema na vítima, tá? Com lesões posteriores. Então a gente tem que estar atento a isso, porque é grave para a vítima. Já a contusão cerebral, o que é a contusão? Né? É o momento em que você tem o quê? Você tem como é que eu vou explicar para vocês? A contusão é quando você bate, mas não rompe, tá? Contusão, quando a gente vira o pulso, a gente não tem uma lesão? Ela rompe, né? Mas não rompe. Ela estira, né? Então, ela é o quê? Ela é uma lesão estrutural, ela é caracterizada por uma lesão estrutural do tecido. Não há lesão da pia mater. Então, você não tem lesão do revestimento do cérebro, é só do cérebro, tá? E o edema cerebral é o mais comum que a gente vê, tá? Então, a gente tem aqui, ó, contusões, esses pontos aqui. E a laceração já é o rompimento, né? A gente já tem um rompimento no cérebro, então você já tem um rompimento. Aí você consegue ver fratura de fundamento aqui, ó, nessa região. E a contusão aqui, ó. Tá? Mas aqui também teve o que? A laceração. Por quê? Para você ter a fratura afundada, né? Esse fundamento, você acaba rompendo uma parte do cérebro. Tá? Então, a contusão, ela vai ser rompimento do tecido sem necessariamente uma fratura ocorrer. Já a laceração, ela precisa de uma fratura ou algum objeto penetrante no cérebro para ela ocorrer essa laceração. Aqui a gente tem, né, na seta um hematoma, desculpa. Aqui o hematoma epidural, tá? Olha para você ver, olha, prestem bem atenção. Quando você tem um hematoma interno, né, igual aqui, a calota craniana, que é essa parte branquinha que a gente tá vendo aqui, ó, ela não teve edema, tá? O edema tá só dentro do cérebro. Quando você já tem algo que rompeu a parte interna do cérebro, você vai ter o quê? O edema para fora e o edema interno, tá? E aqui a calota no meio. E contusões cerebrais, né? Vários pontos batidos, lesionados, estão aqui, ó. Além, né, de uma possível fratura. Tá? Aqui, ó. Então, essas são imagens que a gente vê. Ana, eu preciso identificar a imagem do técnico? Não, tá? Aqui é nível de curiosidades mesmo, para tentar esclarecer como que vocês vão ver isso, tá? Porque a gente às vezes vai falando, e não vê imagem, né? E quando a gente vê imagem, fica bem mais fácil, né? A imagem, ela te dá uma visão melhor do que está acontecendo, tá? Então, essas imagens é com esse objetivo, tá? Não precisa saber, não. Precisa saber o que é hematoma, contusão, né? Quando estiver atendendo o paciente, o médico vai falar, teve uma contusão cerebral, sabe o que é? Mas você não precisa identificar na imagem, a gente não tem que saber o que a imagem quer dizer, tá? Que é só para ilustrar mesmo para vocês terem uma noção do que está acontecendo. E a gente tem que lembrar que as lesões neurológicas, elas podem produzir alterações persistentes por mais de 24 horas, tá? Então, quando você tem danos persistentes por mais de 24 horas, a gente vai ter alguns danos neurológicos, né? Que pode ser déficits neurológicos focais, como paralisias,
né, paralisia de um membro, transtorno da linguagem, a pessoa não consegue mais voltar a conversar e falar normalmente, alteração da memória, tá? A pessoa não consegue se lembrar do que aconteceu, você vai conversar com ela, não lembra quem é um familiar, do afeto, tá? A pessoa também pode estranhar um filho, a família, tá? É alteração mesmo. E mais raramente alterações visuais, também pode ocorrer, a pessoa ficar cega ou com turbidez, mas é mais raro, né? Se a gente for pensar em déficit de visão. E esses déficits, né, eles podem ser persistentes, né, e permanecer como sequelas, tá? Depois de alguns anos, a pessoa permanece com a sequela, tá? Então é irreversível. É grave quando fica irreversível? Muito. Por isso que a gente chama o cérebro de órgão nobre, né? Dentro do acidente, a gente preserva ele o máximo possível por causa do risco dessas lesões. A laceração, ela é o quê? É o corte, né? E aí ele vai ocorrer, né, quando há fraturas. Então, pode ocorrer, apesar de que movimentos bruscos de aceleração também podem levar a perda de substância cefálica, né? A gente não precisa ter necessariamente uma fratura só, você pode ter batidas, né? E essas batidas levarem a esse dano. Resultado que a gente vai ter aí, a perda do tecido, né? Ele rompe e você perde a função. A laceração das meninges dos vasos são lesões presentes, né, nesse caso, e acompanham, né, esse tipo de lesão. Então, a gente também tem hemorragia intracraniana. Então, você tem perda de material encefálico, né, massa encefálica na laceração. E aí, né, você tem déficit neurológico com certeza, tá? Apesar de ocorrer uma melhora com o tempo, ainda deixa sequelas, tá? A pessoa ela não vai ter uma vida normal 100% mais. Pode ter melhora do quadro, mas nem sempre essas melhoras vão ser algo que não vai deixar o paciente incapacitado. A maioria das vezes ele vai ficar incapacitado com alguma sequela, tá? Então aqui, uma contusão, né? O que eu falei? É um machucado mesmo, né? Vamos pensar um nome bem tranquilo, um machucado no cérebro. E aqui, fratura com laceração, olha esse cérebro todo ensanguentado, né? E aqui, ó, uma parte do osso. Então, a gente tem fraturas. E aí, você tem perda total, às vezes, de funções e até morte. A chance de evolução para a morte é grande. E aí, o que a gente vai observar? Letargia. Paciente bem letárgico. Deterioração neurológica, tá? Podendo haver herniação cerebral, se não tratado. E aí, já era. Se você tiver herniação cerebral, você evolui para uma morte encefálica, né? As chances são bem grandes. Alterações pupilares, a gente viu na aula passada, né? As alterações pupilares, hemiparesia, né? Dificuldade de movimento do corpo de um lado, e cirurgia para drenagem do hematoma é um tratamento de escolha. Normalmente, esses pacientes eles vão ser operados pelo neurocirurgião para tentar evitar a piora do quadro, tá? Pode ser reversível? Pode, né? Dependendo da quantidade de massa perdida. Mas, como eu falei, vai ter sempre um dano, né? Esse paciente ele não vai voltar ao normal, normal de novo. Aqui, de novo, outra imagem para mostrar, né? O acúmulo de sangue. Aqui, entre as meninges, ó, não tá dentro do cérebro, tá vendo aqui no desenho? Ele é nas meninges, né? Aquelas membranas que protegem o nosso cérebro. E ele vai o quê? Enchendo e vai comprimindo o cérebro. É um problema, tá? Aqui, ó. Se ele fosse para fora, igual tá nessa imagem, na imagem que eu tô apontando com a seta, ele for para fora, né, para cá, ok, né, a calota craniana tá protegendo. O problema é que ele vai para dentro, ó. Nas meninges, a meninge está dentro do osso, né, na parte interna do nosso osso. E aí a gente tem essa compressão do cérebro, que leva o que? O hematoma subdural agudo. Quando ele vai ser encontrado, né, o hematoma da subdural? Normalmente, pacientes que sofrem traumatismos decorrentes de desaceleração ou aceleração em alta velocidade, então pancadas mesmo, acidente automobilístico com queda na cabeça, pode ser de moto, de carro, tá? E ele é simples, né? Tem um prognóstico bom, por quê? Porque você pode
operar, resolver o hematoma, tá? Mas se não tiver lesão associada, como assim? A gente não pode ter fratura, tá? Se tiver fratura associada, aí já é um caso mais grave, tá? É mais complexo. O hematoma da subdural é complicado, né? Quando ele não é acompanhado, né, adequadamente, ou quando você tem associação em laceração do cérebro, né, do parênquima do cérebro e dos vasos sanguíneos, porque aí você tem uma hemorragia intensa, tá? Então ele também é grave quando você tem isso. Mas normalmente ele é tranquilo se você tiver só o hematoma, mas se você tiver alguma complicação, tem essa chance. O quadro clínico normalmente é coma, tá? E aí vai ter alterações focais de acordo com a gravidade da região lesionada. Aí a gente tem que avaliar mesmo qual foi o quadro. O tratamento ele pode ser cirúrgico ou não, isso vai depender da quantidade de lesão. Alguns pacientes nem precisam de cirurgia, você consegue tratar ele tranquilamente só com medicamentos e recuperação e esse hematoma é absorvido. Se for um hematoma muito grande, realmente precisa de cirurgia. O hematoma subdural crônico, né? Então ele vai ter o quê? Ele vai ter uma apresentação tardia, né? Você não tem ele de cara aí no acidente e ele vai ocorrer 20 dias, por exemplo, após o trauma, né? Então você tem um tempo aí que você não teve. É muito comum em crianças e idosos. Eu falo que ele é mais comum em crianças e idosos, é até engraçado, porque criança e idoso, eles têm uma capacidade de sangue que pode ser acumulado dentro do cérebro, né? A criança, porque o cérebro está em desenvolvimento, e o idoso, porque a gente sabe que ele perde água, né? O nosso cérebro vai perdendo água, então ele murcha, né? Então o nosso cérebro hoje, ele não vai estar do mesmo tamanho quando a gente estiver idoso. Quando a gente estiver com 60 anos, né? A gente for idoso com 60, ele vai ter regredido, né? Então a gente tem um espaço maior aí que pode permitir o acúmulo de líquido, né? Principalmente uma hemorragia. E aí a gente tem essa lesão e ela pode ser tardia, né? Por isso que às vezes o idoso bate a cabeça e não tem sequela nenhuma e só vê essa sequela alguns dias depois, porque ele tem essa capacidade de armazenar uma quantidade de líquido, né? Seja sangue ou líquido estromal, né? De vaso sanguíneo. E aí o que pode acontecer, né? Alcoolismo, né? Pacientes alcoólatras, epilepsia, uso de anticoagulantes, diálise renal, elas predispõem esses pacientes a ter essa complicação, tá? Principalmente idosos e crianças. O quadro clínico é insidioso, né? Ele vai ter confusão mental, distúrbio de memória, apatia e alterações de personalidade. Pode ter dor de cabeça, o paciente relata dor de cabeça. E o diagnóstico vai ser através de uma tomografia computadorizada, tá? E o tratamento normalmente é cirúrgico para fazer a remoção daquele sangue que está ali localizado, tá? Lembrando que aí vocês têm que estar atentos ao seguinte: foi criança que bateu a cabeça? Ah, não teve batida de cabeça não, mas teve queda de própria altura. O idoso é comum na queda de própria altura, tá? Eu acompanhei e acompanho, né, às vezes pacientes idosos. E na neuro é muito engraçado, porque eles acham que não tem risco, né? E o neuro que eu acompanhava, ele brincava que, não, pode deixar para operar amanhã. E eu nunca entendi, eu falava, mas você é grave, bateu cabeça, tem uma... Não, mano, é um idoso, tem espaço, tá? Então, são pacientes que você consegue programar uma cirurgia, né? Se esse paciente não agravar em casa. Você consegue identificar e programar. É algo sério, mas que tem um tempo aí ainda para você agir, tá? Beleza. A escala de coma de Glasgow, a gente já falou sobre ela, né? Eu vou só relembrar para vocês um pouquinho dela, tá? Ela, como eu falei, é na prática, a gente precisa estar estudando ela sempre para a gente conseguir memorizar, né? Ela não é tão simples, mas ela é bem tranquila. Vocês vão ver que vocês vão conseguir memorizar ela com a prática, tá? E o objetivo dela, então, é o quê? Avaliação neurológica. Quanto mais próximo de 0, pior o quadro. Quanto mais próximo de 15, melhor o quadro do paciente. Aqui, a avaliação, né? A gente tem desde abertura ocular,
resposta verbal e resposta motora, né? A resposta ocular, ela é avaliada em 4 pontos, quando ela é espontânea, ao estímulo sonoro em 3, ao estímulo de pressão, quando você precisa pressionar o paciente, em 2 e nenhuma em 1. A resposta verbal, quando você conversa e a vítima te responde, 5. Vítima confusa em 4. Verbaliza a palavras soltas, 3. Verbaliza sons, 2. E quando não tem nenhuma resposta, 0. Resposta motora, obedece a comandos, 6. Quando você pede para levantar um braço, piscar e ela consegue, 6. Localiza o estímulo, né, onde quando ela tenta retirar sua mão, por exemplo, no estímulo de dor, 5. Flexão normal, né, ela consegue flexionar, 4. Flexão anormal, 3. Extensão anormal, 2. E nenhuma resposta, 1. Né? E a gente tem que lembrar aí que se te fazer, né, a reação dos olhos com a lanterna e ela não existir, você tira 2. Quando existir só de uma pupila, 1. E se tiver nos 2 olhos, 0. Você retira dessa pontuação para você avaliar a gravidade. Os traumas, quando você soma, né, o ponto obtido na abertura ocular, a resposta verbal e motora, tá entre 13 e 15, você tá ok, né, um trauma leve. Moderado, né, de 9 a 12, e aqui a gente tem que estar atento para não evoluir para trauma grave, porque pode ser um quadro já com fratura, um edema, que vai evoluir. E o trauma grave é o que precisa de hospitalização mais breve possível, porque a pessoa pode evoluir para a morte. Normalmente a pessoa já está em coma, né, e a gente não tem muito recurso no atendimento pré-hospitalar. E a gente fala, né, da avaliação desse coma de Glasgow. A avaliação da abertura ocular, né, normalmente, como eu falei, ela é 4 para a abertura espontânea, 3 para abertura comando verbal, 2 para a vítima com abertura por estímulo doloroso e 1 quando não tem essa abertura, tá? Então, a gente vai em 4 pontos, a pessoa vai receber 4, 3, 2 ou 1, vai depender do quadro dela. Já a verbal é avaliada em 5 pontos e aí a gente vai dar 5 para quando a pessoa responde verbalmente, está orientada. 4 para uma vítima confusa, desorientada. 3 para a vítima com fala aleatória. 2 para a vítima que só faz som, gemido, né? Ela não consegue falar em um som audível, sim, não, ela só geme. E 1 para ausência completa de som. E a motora, né, a questão da motricidade, a gente vai ver se a vítima obedece ao comando verbal, ela recebe 6. 5 quando ela reconhece o local do estímulo doloroso. 4, a vítima retira de forma inespecífica a área e recebe o estímulo. Então, você aperta, por exemplo, a mão, ela só faz assim com a outra mão, ela não leva onde está o estímulo. 3, a vítima apresenta um padrão de flexão à dor, tá? Com a decorticação, então ela encolhe, mas ela não tem uma expressão adequada, né? 2, a vítima apresenta um padrão extensor à dor, então ela estende quando ela está com a dor, e 1, a vítima não apresenta nenhuma resposta motora. Quando a gente faz a soma, né, a gente espera que o paciente esteja em 13 ou 15, né, que aí você tem um TCE leve, um traumatismo leve. O 9 a 12 moderado e o 8 para baixo grave. Quando a gente faz, né, o ECG, a gente vai ter uma resposta melhor, né, desse paciente para saber como foi a gravidade. Em 2018 entrou a avaliação da pupila, que você retira um ponto quando tem uma pupila não reativa, 2 pontos para as 2 pupilas não reativas. E quando o paciente está com as 2 pupilas não reativas, já é um quadro bem grave e às vezes o paciente já está entrando em óbito, tá? Então você já não tem muito o que fazer naquele momento. E aí, se for uma situação de múltiplas vítimas, você vai deslocar suas energias para as outras vítimas, porque infelizmente aquela a gente perdeu na cena do acidente. Ana, quando você fala perdeu a vítima do acidente, a gente não tenta ressuscitar? Não, tá? Se você viu que é um quadro muito grave, que não tem o que ser feito, você investe nas vítimas que têm potencial de salvamento, tá? Porque não adianta, às vezes, você gastar energia com uma vítima que já está muito grave e que você vai ficar ali 5, 10 minutos e aí ela morre e você vai para outra vítima que se esses 5, 10 minutos teria feito diferença e ela não teria gravado e morrido também, tá? Então, a gente faz essa triagem na cena.
É difícil, é difícil. Quando eu falo em perder uma vítima, né, principalmente num acidente, é algo muito ruim, não é algo de escolha nossa, né? Mas se o paciente não tem condições de investimento, a gente não investe, infelizmente. E o primeiro socorro, né? A gente já falou, o atendimento prestado por qualquer pessoa, né? O primeiro socorro não é somente um especialista. E a gente tem, né, as pessoas que são especialistas, o SAMU e os bombeiros. Ah, eu posso trabalhar no SAMU? Sim, né? Como técnico de enfermagem, sim, tem vagas para o técnico e é um local bem legal de trabalhar. E o bombeiro, né? A gente sabe que funciona por concurso e tem as formações específicas de acordo com os editais, também é uma área bem legal. Quando você fala legal, é legal e vai de acordo com o perfil de cada profissional, né? Eu não sei a especialidade que você vai escolher, mas é um campo de atuação, né? A gente tem o SAMU aqui em Itaúna e outras cidades também, né? Bem próximas. E aí, bombeiros também. Então a gente tem que avaliar o que vocês gostam. O primeiro socorro, ele é o que pode qualquer pessoa fazer, né? Então é o momento em que a pessoa liga, né, para o SAMU, por exemplo. E o socorrista é aquela pessoa que está disposta a prestar um atendimento, tá, à vítima. Ela vai evitar, né, complicações e vai manter as funções vitais, pessoa respirando e circulando, tá, e evitar o agravamento até que seja providenciada uma assistência médica ou, né, se for um caso mais tranquilo, às vezes o técnico mesmo vai no local, faz o primeiro socorro e o resgate e leva essa vítima para o hospital. Nem sempre, né, você vai ter a presença do médico físico, né? Ele pode estar na central de regulação e só passar os comandos e o que precisa ser feito para salvar aquela pessoa. Além disso, né, a gente tem que lembrar que o importante é localizar e proteger as vítimas, mas sempre protegendo primeiro o socorrista, né? Porque se ele se tornar uma vítima, e a cena ganha mais uma vítima e não se resolve, né? Você não consegue prestar os primeiros cuidados. Verifica, né, quais são as vítimas, onde elas estão, se tem risco, né, de ser alguém arremessado, ter sido arremessado para fora do veículo, se tem gente presa na ferragem, se tem gente presa, caída, né, na pista, ou em local que é perigoso e precisa ser retirado. Então a gente sempre vai dar atenção a essas vítimas, por exemplo, caída na pista, né, a gente precisa remover, porque pode vir um outro automóvel e atropelar aquela vítima. Às vezes a vítima pode ser encontrada em locais de perigo, como cabos de eletricidade, a gente vai falar, né, nas aulas para frente, de choque, desabamentos, né, ou derramamento, vazamento de combustível, e a gente precisa remover essas vítimas, tá? E afastar para que não ocorra um novo acidente. Só afasta se você tiver segurança, tá? Não dou conta de mover a vítima, eu vou tentar afastar? Não, porque você pode se tornar uma vítima, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. E o que a gente nunca deve fazer, tá? Nunca a gente deve abandonar a vítima do acidente, mesmo que a gente não consiga, por exemplo, tirá-la das ferragens. A gente não consegue, mas a gente vai ficar ali esperando o socorro, né? O corpo de bombeiros para ajudar. Omitir socorro por pretexto de não querer testemunhar, você não pode. Tentar remover a vítima presa nas ferragens, não, né? Quem vai fazer isso vai ser o corpo de bombeiros, que tem ferramentas próprias. Tumultuar o local do acidente. Se você não pode ajudar, então fica lá. Já tem gente suficiente, você não precisa ficar lá. E deixar de colaborar com as autoridades competentes. Né? Se você viu o acidente, for pedido informações, é nosso dever passar essas informações. E o que a gente pode fazer? Cuidar da nossa segurança. Sinalizar o local, né? Tomar medidas de proteção. Não ficar próximo, né, a coisas de riscos. A análise global das vítimas do acidente, ver quantas vítimas, e acionar um recurso especializado. Né? Se a gente nunca chamar, o SAMU nunca virá. Então a gente precisa ter esse recurso. Manter a calma, né? Afastar os curiosos. Quanto aproximar, ter certeza de estar protegido, se você for tentar socorrer, né? Fazer uma barreira com o seu carro, proteger você e a vítima de um novo trauma e chamar um resgate. Sempre chama um resgate, porque se a gente não chama, a gente nunca vai ter assistência, tá? A existência de incontáveis micro-organismos no ambiente justifica a aplicação de técnicas que reduzem esse número, tá? Porque a gente precisa pensar em prevenção. Quando a gente fala, você pode socorrer? Pode, mas você tem condições para isso?
Se a pessoa tá ensanguentada, você vai pôr a mãozona sem luva, tá? Não vou pôr, não conheço a vítima, o que que eu faço? Às vezes a gente não consegue fazer muita coisa por questão do risco. A gente tem que pensar na gente também. Eu posso fazer um controle de hemorragia, mas o ideal é que a gente tenha o quê? Luvas para a gente não entrar em contato com o sangue de uma pessoa desconhecida, tá? Então a gente tem que lembrar disso. Esse último slide é um momento de reflexão mesmo pra gente, pensar nisso. Ah, Ana, mas a pessoa vai morrer. Se eu não fizer isso, a pessoa morre. Tá, mas você tem condições para isso? Né? A gente tem que lembrar que a gente tem que lembrar da cadeia de transmissão de micro-organismos. Hoje, com a pandemia, isso está um pouco acho que bem nítido, né? A questão da higiene das mãos, tanto que é importante. Mas a gente também não sai colocando a mãozona em tudo, né? A gente tem que avaliar e ver se tem condição para isso. Né? Ah, vou estancar uma hemorragia, se não estancar, o paciente morre. Certo, mas você tem condições para isso? Quais as condições de mão, né? Pensando nas mãos. Você consegue colocar algo para se proteger? A gente cuida da vítima, mas antes da gente cuidar da vítima, a gente cuida da gente, tá? Então, vocês têm que lembrar sempre de estar vocês em primeiro lugar. E a nossa questão, né, da aula 4 é essa. Concentue e explique os termos abaixo, tá? Vocês vão enviar para mim por e-mail ou pelo WhatsApp ou entregar na escola essa questão da aula 4, tá? Vocês vão conceituar e explicar os termos abaixo. Concussão, lesão axonal difusa, tumefação cerebral, contusão cerebral, laceração do tecido cerebral, hematoma epidural, hematoma subdural agudo e hematoma subdural crônico. O que são cada um desses termos, tá? Então, conceitua e explica o que são eles. Pode explicar, pode dar um exemplo, tá? E me enviar até na próxima aula, certo? Qualquer dúvida, mesma coisa. Me liga, manda no WhatsApp, manda no e-mail e eu vou atender vocês com o maior prazer, tá bom? Agora eu vou passar para vocês o caso clínico e depois a gente vai fazer as questões das aulas anteriores, tá bom? Então, só um minutinho para eu abrir aqui. Vamos lá para a gente falar do estudo de caso. O estudo de caso, ele deve ser enviado ou entregue na escola até dia 28/5, tá? Então, a gente vai ter aí 3 semanas para fazer ele, tá? Ele vale 10 pontos. Então, nos nossos bimestres, nós vamos ter 2 trabalhos. Esse primeiro bimestre vai ser um estudo de caso. E aí, como a gente já falou de traumatismo, né? A gente teve aulas bem extensas, bem completas e bem detalhadas de traumatismo. Então, esse estudo de caso, ele envolve traumatismo crânioencefálico grave e trauma torácico, tá? Então, aqui, a nossa disciplina, né? A nota eu vou lançar, o nome do aluno completo, tá? Então, no cabeçalho aqui, vocês precisam colocar o nome completo. E aí, o que é o nosso estudo de caso, né? ILT, 42 anos, sexo masculino, vítima de acidente automobilístico com trauma crânioencefálico, grave em região parietal direita, fratura de costelas bilaterais com hemopneumotórax à direita, sangue e ar no espaço pleural, chegou para um socorro, foi levado para a sala de emergência, Glasgow 9, moderado, aferido sinais vitais, pressão arterial de 80 por 30 milímetros de Hg, frequência cardíaca 60 batimentos por minuto, frequência respiratória 16 em recursões por minuto, temperatura axilar 35 graus, saturação de O2 89%. Foi entubado, colocado sob ventilação mecânica, passado o catéter venoso central, em veia subclave direita, instalado sedação com midazolam e citrato de fentanila, em bomba de infusão a 20 ml por hora e soro com eletrólitos a 75 ml por hora, realizada drenagem de tórax e hemitórax direito, com saída de débito hemático em média quantidade. O paciente foi transferido para UTI e recebido em leito com colchão perfilado, passado sonda orogástrica e catéter vesical de demora por enfermeiro responsável. Instalado controle de pressão venosa central a cada 4 horas. Então, aqui a gente tem o nosso quadro, né? Então, o paciente foi vítima de acidente automobilístico,
E no quadro a gente fala direitinho, né, todos os parâmetros e sinais desse paciente. E aí, o que a gente quer saber? Né, questão 1, a gente vai definir o TCE. O que é o TCE? Né, vocês lembram? Vocês tiveram aula? O que é o TCE? O que é o traumatismo crânioencefálico? Eu quero a definição dele, tá? Vocês vão definir para mim o que é um traumatismo crânioencefálico. Qual a fisiopatologia, né, do TCE? Como que ocorre um TCE? O que ele é? Como que funciona? Como deve ser um tratamento no paciente com TCE? Esse paciente pode tomar banho? Esse paciente, como que ele vai ser? Vou mover ele no leito? Como que vai ser o meu tratamento como técnico para esse paciente? Certo? Aí vocês vão descrever como que é feito esse tratamento. Definição de trauma torácico. O que é um trauma torácico? Né? O que ele atinge? Como ele é definido? Qual a fisiopatologia do trauma torácico? A fisiopatologia vai variar muito. Tá, mas aqui a gente está falando do acidente automobilístico, tá? Então a gente vai falar da fisiopatologia dentro de um acidente automobilístico. Conceituar alguns procedimentos médicos que foram realizados na sala de emergência. Toracocentese, pericardiocentese e toracotomia, tá? Eu quero o conceito desses. Vocês vão precisar pesquisar eles mesmo. Vocês já devem ter tido esses conceitos em aula de enfermagem cirúrgica. E aí vocês vão descrever eles para mim, tá? O que cada um deles descreve. Completar o quadro abaixo, justificando a prescrição médica. Ana, eu preciso saber para que ele serve? Precisa. Por que passou sonda orogástrica? Tá? E manteve ela aberta. Para que passar a sonda orogástrica? Soro fisiológico endovenoso. Por quê? Soro fisiológico com midazolam e citrato de fentanila. Qual a justificativa? Correr endovenoso, né, em bomba, né, BIC, bombas de infusão contínua, 10 ml por hora. Por quê? Tá? Que vai fazer essa frequência dessas medicações. Soro fisiológico, noradrenalina e correr em infusão de bomba de infusão por 5 ml por hora. Por que vai prescrever noradrenalina? Qual a vantagem e o porquê que faz isso nesse caso? Manter dreno do tórax sob selo d'água e observar o aspecto da drenagem. Por que a gente coloca o selo d'água? Para manter o aspecto, avaliar, né, o aspecto da drenagem. Realizar a glicemia capilar a cada 6 horas. Tá? Passar a sonda vesical de demora. Raio-x do tórax, abdômen, membro superior e membro inferior. Por quê? Tá? Aí eu quero que vocês me falam mesmo aí, buscando, né, o porquê que o médico faria essas indicações, tá? E o objetivo delas. E aí vocês vão descrever para mim a justificativa aqui. Justifica as intervenções de enfermagem abaixo, realizar o curativo no crânio, irrigar com soro fisiológico, ocluir com gase não aderente, gase alongada e realizar enfaixamento. Avaliar o nível de consciência a cada 4 horas e comunicar alterações. Realizar controle de sinais vitais, pressão vascular central, avaliação de dor a cada 4 horas e comunicar alterações. Instalar a fixação da tracostomia e manter o corpo inflado a 18 a 22 mm de Hg, tá? E eu quero que vocês me justifiquem por que a enfermagem faria isso e por que a gente iria realizar esse procedimento, tá? Esse é o nosso caso clínico. Ana, tenho dúvidas. Me manda, tá? Não é pra me mandar pedindo resposta, né, gente? É pra vocês mandarem buscando dúvidas mesmo. Ana, não entendi o conceito. O que é uma FC, né? Frequência cardíaca. O que vocês vão entender aqui, ó, do quadro, tá? Lembrando que é um paciente de traumatismo crânioencefálico e trauma torácico. A gente abordou bem esses temas, né? A gente não entra em medicações, mas vocês já tiveram medicações em outras aulas. Até o TI, por exemplo. Quem tá fazendo TI aí teve aula, né? A gente já começou a falar dessas medicações, para que servem, alguns desses procedimentos. Então a gente vai integrando aí o conhecimento de outras disciplinas
e na urgência e emergência, né? Quando a gente já está no módulo 3, hoje a gente já integra o conhecimento, né? O nosso conhecimento aqui não é um conhecimento pré-estabelecido, né? Ele é um conceito mais amplo, a gente já consegue ter uma noção maior do que está acontecendo com os nossos pacientes, né? Integrar um nível maior de conhecimento, tá? E aí tem que entregar, tem até dia 28/5/2011, tá? A nossa prova, de acordo com o nosso cronograma, ó, cadê ela? Opa! Nossa prova, de acordo com o cronograma, vai ser dia... Vamos olhar aqui. Ó, a prova é um circuladinho. Nossa prova, ela vai ser dia 4 de junho. Então, vocês vão entregar uma semana antes, tá? Por que vocês entregaram uma semana antes? Para eu poder fazer a avaliação desse exercício, tá? E aí a gente vai conversar e tirar as dúvidas. Quem tiver ainda na aula do dia 28, pode mandar as dúvidas. E aí a gente esclarece e dia 4 a gente faz a prova, tá? Então a gente ainda tem aula hoje, depois dia 14, dia 21, dia 28 vocês entregam o caso clínico e eu vou tirar dúvidas. E dia 4 de junho a gente tem a nossa primeira prova, tá? Ana, quanto vale meu estudo de caso? 10 pontos. Tá? Fiquem atentos a isso. E qualquer dúvida, como eu falei, só me perguntar, tá? Então, esse caso clínico é pro dia 28. Não pode ser enviado, não pode ser entregue depois, tá? Na segunda-feira, eu vou na escola pegar eles. Então, dia 28 é a entrega dos quadros, né? Entrega dos casos. E na segunda-feira eu já busco os casos para quem entregou na escola. Não entregou fora do prazo, a nota vai ser... Quem não entregou, né, fica com 0. E quem entregar fora do prazo, eu vou avaliar em metade, só 5 pontos. Certinho? Então tá, pode mandar por e-mail? Pode. Tá? Tem essa opção também. Pode entregar na escola ou mandar por e-mail. E, como eu falei, a gente ia rever, né, as nossas questões das aulas 1, 2 e 3. Tá? Eu já tô com exercício, ó. Eu já busquei na escola. Algumas pessoas já mandaram no e-mail, outras no WhatsApp. E eu já tô corrigindo, tá? E aí eu vou falar um pouquinho dessas questões com vocês, pra gente poder integrar e ver como é que foi e ir revisando esses conteúdos. Eu não volto nessas questões mais, tá? Em aula. Só se vocês tiverem dúvida, me manda que eu explico pra vocês. Mas essas questões, a gente tá revendo elas hoje e já é uma revisão pensando na nossa prova. Na nossa aula 1, eu pedi para vocês conceituar, né, as principais causas de parada cardiorrespiratória. Né? Nossa aula 1 foi uma aula introdutória, a gente falou sobre vários conceitos. E eu pedi para vocês conceituar, né, quais são as causas de parada cardiorrespiratória. E quais são? Né? As causas são da respiração, obstrução das vias aéreas. Ela pode ser por quebra de objetos, né, ou inalação, né, de objetos que vai obstruir, ou até mesmo fraturas de face. Lembra que a gente falou das fraturas de face? Elas têm a chance de comprimir o ar e a gente tem a obstrução dessas vias. Pneumotórax hipertensivo, né, você tem a hipertensão e a entrada de ar aí fora do pulmão, entre outras causas. O que pode ser outras causas? Lesão, né, no tronco encefálico, né, na região aqui atrás, no tronco, que vai lesionar a respiração, e aí é irreversível, tá? Nesse caso a gente presta assistência, mas nem sempre é reversível e a vítima pode morrer. Cardiovascular, choque cardiogênico, né, vai perdendo sangue, e aí entra em choque. Infarto agudo do miocárdio, né, e pode levar a uma parada cardíaca e ter complicações. Insuficiência cardíaca congestiva, o ICC, quando você tem o coração com uma insuficiência, problema de bombeamento, ele tem
um congestionamento, tamponamento cardíaco, doença de Chagas, já é uma evolução, o coração muito grande, ele começa a ter perda da função, angina, né? Vamos pensar que é mais? Hipertensão também, né? O paciente com hipertensão descontrolada grave. Outras questões, metabólica. E aí a gente lembra do paciente com função diabética, né? O paciente diabético, ele pode ter acidose, ele pode ter alcalose, já é mais para pacientes com distúrbio hipertensivo. Hipoglicemia, né? O paciente cai muita glicemia, no caso da acidose. Intoxicação digitálica, quem faz o uso dos digitálicos para controle cardíaco, ingestão de uma dose a mais, isso também causa uma parada cardiorrespiratória. Metabólica ainda, o que mais que a gente pode ter? O que vocês pensaram? Nenhum mais um exemplo? A gente pode ter pacientes com distúrbios de hormônio, né? Pensando em hipófise e tireoide, tá? E ter complicações. Sistema nervoso central, né? Traumatismo crânioencefálico e doenças cerebrovasculares, tá? Pode ser um AVC, um paciente com ninguém se arrisca, né? Traumatismo crânioencefálico, doença cerebrovascular, gliomas, tá? Tumores no cérebro, os gliomas, eles não são tumores agressivos e eles podem às vezes ser em baixo grau. E aí só que ele cresce e se ele não for removido, ele pode levar uma parada cardiorrespiratória. A anafilaxia, né, que é um choque anafilático, ou seja, uma reação alérgica exacerbada, politraumatizado, né, vários traumas, choque de hipotermia, né, a baixa temperatura, hipertermia também, tá, o aumento da temperatura, todos esses são causas aí de uma parada cardiorrespiratória. Ana, mas eu precisava citar todos esses exemplos para ser considerados? Não, porque eu citei alguns a mais, mas o que estava na aula precisava, tá? Não é que vocês vão ficar sem pontos não, tá, gente? Eu tô mostrando para vocês as respostas, a resposta completa, para vocês já imaginar o que pode vir na prova e também na vida, né? Questão 2 da aula 1 foi para a gente descrever o passo a passo das manobras de suporte básico de vida. Né? A gente abordou o suporte básico, ele é bem tranquilo, se a gente for pensar, o suporte ele é a parte bem tranquilinha, né? E aí a gente tem o ABCD, né, que é a abertura das vias aéreas, seguida pela ventilação. Então a gente faz a abertura, verifica e ventila, circulação e desfibrilação, né? O suporte básico de vida, ele institui, né, a necessidade de oxigenação para o paciente, para que ele não tenha nenhuma complicação, nenhum dano cerebral, e pela perfusão cerebral, né? Então a gente precisa também manter a circulação. O oxigênio, né, só ventilar não resolve. Então a gente precisa também ventilar. O passo a passo, né, que a gente vai ter é avaliar o nível de consciência, ver se esse paciente é responsível ou não, acionar o serviço de ajuda e pedir um desfibrilador DER, né, porque o paciente pode entrar em parada cardiorrespiratória e sem um desfibrilador a gente não vai conseguir. E aí a gente faz a abertura das vias aéreas e checa a ventilação de 5 a 10 segundos. É um procedimento bem rápido, a gente consegue ver se o paciente tiver consciente, você nem precisa fazer a abertura da boca, né, para fazer a avaliação respiratória, você já consegue ter essa resposta. Se a respiração está ausente, a gente realiza 2 ventilações de resgate, né? Se necessário, você vai ventilar, tá? E o pulso, a gente vai ver se ele está presente e verificar uma ventilação a cada 5 ou 6 segundos e checar o pulso a cada 2 minutos. Então, a gente vai estar verificando o tempo todo esse paciente. Checar o pulso, também é rápido, demora de 5 a 10 segundos.
né? Você vai normalmente pegar o radial, colocar o dedo indicador e o do meio em cima, ó, e verificar se teve ou não pulso. Iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, 5 ciclos, né? A gente faz a compressão, respira e avalia se o paciente voltou ou não a cada 5 ciclos. E realiza a desfibrilação elétrica se indicada. Lembrando que eu falei para vocês, o DEA, ele consegue, né, determinar o procedimento, se o coração precisa ou não de receber o choque, né? Ele é uma inteligência, digamos que uma inteligência artificial, ele consegue avaliar a atividade elétrica e ver se tem ou não necessidade de disparo da descarga elétrica, né, para manter o coração funcionante. Então, esse é o nosso suporte básico de vida, tá? Já na aula 2, foram 4 questõezinhas fechadas, não é isso? 1, 2, 3, 4 questõezinhas fechadas. E a primeira questão, eu perguntei, né, o socorrista, ao chegar à cena do acidente, deve avaliar quanto à cinemática do acidente e também a segurança do local antes de iniciar o atendimento dos primeiros socorros. A cinemática do trauma é dividida em 3 fases, sendo importante o socorrista conhecer cada uma dessas fases, pois ela tem relação direta com os possíveis traumas. As fases da cinemática são a fase do pré-impacto, o impacto e o pós-impacto. A gente conversou bastante sobre ela na aula 1, na aula 2, aliás, na aula 2, na aula 3. Na aula 3 eu fiz uma revisão e hoje eu acabei falando um pouquinho dela também, né? Então a gente determinou bem o que ela é, essas 3 fases e a importância de cada uma, né? Pensando aí no resgate. E aí as alternativas, né? A partir do nosso conhecimento dessas 3 fases, eu quero que vocês me falam, né? O que é positivo, né? Afirmativo, correto sobre a fase do pós-impacto, né? Então eu já estou na última fase. Ela resulta do trauma devido ao impacto decorrente do acidente. Letra B. Ela resulta da fase pré-trauma, sendo a mais importante relacionada ao trauma. Ela resulta da fase pré-trauma, sendo a fase que vem antes do pós-impacto. Resulta da fase do trauma, mas não existe associação. Resulta nos eventos que antecedem o trauma. Tá? Então, pós-impacto é o quê? É a última fase. O pré é o que acontece antes da cena, né? Antes do acidente. Então, ou seja, a pessoa está bebendo, está numa festa, a pessoa estava onde a pessoa estava, né? Essa é a fase pré-impacto. A impacto é o momento do acidente, o momento da colisão, o momento da queda, o momento da facada, o momento do tiro, tá? Então, em várias situações que é um impacto. E o pós-impacto é o resultado, né? Teve fratura, está em parada cardiorrespiratória, está respirando, está consciente, tem hemorragia, tem perfuração de bala, tem perfuração por arma branca, né? Então é o resultado do que aconteceu anteriormente, tá? Então o que é a afirmação que a gente pode falar sobre a fase pós-impacto? É que ela resulta no trauma devido ao impacto decorrente do acidente. Como assim, Ana? Ela é a fase final, né? Então você tem um resultado do trauma decorrente do acidente aí, né? Então ela resulta no trauma devido ao impacto decorrente do acidente. Então, ela é a fase final, ela é o que aconteceu após o acidente. Tá? Então, é bem tranquila essa questão. Questão 2. Maria, 32 anos, estava a caminho da praia com a família para passar uma semana de férias. Durante a viagem, ela foi em um parque para poder descer de tirolesa. Então, ela ia andar de tirolesa entre 2 montanhas, passando por cima de um parque e com uma visão panorâmica do mar. Pensa que lindo? No final da descida, Maria não conseguiu frear e colidiu contra uma estrutura presente na plataforma de chegada e caiu ao solo, queda de uma altura de aproximadamente 2 metros. Então, Maria, ela estava em velocidade, colidiu, então ela parou, né, foi de uma alta velocidade para 0 e caiu ao solo com uma altura de 2 metros. Sendo que as lesões, sabendo, né, que as lesões prováveis que ocorreram em Maria pode ter afetado a cabeça, o pescoço e a coluna. Qual o procedimento adequado para a realização dos primeiros socorros? Então, primeiro, Maria estava em velocidade, descendo, né? Entre 2 montanhas de tirolesa e não conseguiu frear, né? Que a gente não sabe a distância.
A gente sabe que é uma situação grave, né? Se for pensar, descendo de tirolesa sem frear, bateu direto em algo, né, na plataforma e caiu 2 metros de altura. Então, ela teve um impacto, né, da velocidade para zero e depois o impacto com o solo. Então, ela tem 3 impactos: do corpo com o objeto na plataforma, dos órgãos com o corpo dela. Depois, ela cai ao solo, batendo o corpo no solo e os órgãos no corpo, né? Então, ela tem aí 4 impactos. E aí, o que a gente deve fazer? Qual o procedimento correto que a gente vai tomar, pensando nos primeiros socorros e na possível, né, lesão que ela teve, afetando a cabeça, pescoço e coluna? Primeiro, imobilizar a vítima e não a remover até que chegue a ambulância. Talvez. B, levar a vítima e ver se ela consegue andar, né, se ela consegue andar. C, imobilizar as fraturas e levar a vítima para o hospital. D, verificar os sinais vitais, se a vítima estiver consciente, levar para o hospital. E E, virar a vítima de bruços e chamar a ambulância. Letra A, né? A gente não vai imobilizar a vítima e não vai remover ela até que chegue a ambulância. Tá? Por quê? Porque ela precisa ser imobilizada e levada para o hospital de prancha longa. A gente não pode levar uma vítima com esse tanto de lesões só. O que a gente quer? A gente precisa da imobilização. Questão 3. JM, 40 anos, estava parado no sinal sem cinto de segurança quando a QS colidiu na traseira do veículo de JM em alta velocidade. Então, o JM estava em zero e foi projetado para frente. Devido ao forte impacto, o JM foi arremessado contra o volante e o posterior sofreu chicoteamento, sofrendo uma grande tensão na cervical. Diante disso, sabendo que o JM pode ter sofrido alguma lesão medular, diante disso, qual o procedimento correto aos primeiros socorros? Tá? Então, a gente sabe que ele teve hiperextensão. Quais os procedimentos corretos, né? Manter a JM dentro do veículo até a chegada do socorro, mantendo a cervical estabilizada e imóvel. Retirar o JM do veículo, colocando sobre o solo. Pedir a JM que movimente a cabeça e ajudá-la a sair do veículo, né, do automóvel. Pedir quem estiver passando para ajudar a retirada da vítima de dentro do carro, mesmo com o risco de rompimento da coluna cervical. E pedir para quem estiver passando, letra E, retirar a vítima de dentro do automóvel e levá-la imediatamente para a unidade hospitalar, pois ela não pode esperar o socorro chegar devido à gravidade do acidente. Lembrando o que a gente falou aí de cervical, né? Quando a gente tem uma lesão na cervical, um risco de uma lesão na cervical, a gente não mexe na vítima. A gente faz o quê? Imobiliza. Ah, Ana, mas a gente não tá em aqui o serviço de socorro ainda. Você acabou de falar na questão que o serviço de socorro, ele vai ser chamado, sim. Mas diante dessa situação, o que a gente vai fazer? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. A gente vai imobilizar, mesmo assim, tá? Por quê? Opa, não quer passar não. A gente não vai tirar ele de dentro do carro. Por quê? Primeiro, ele só vai ser retirado quando ele tiver com colar cervical. Então, mesmo com a batida, a gente vai manter a cervical estabilizada e imóvel. Ou seja, se for possível, alguém vai entrar no banco de trás, segurar a cabeça e imobilizar. Ou ficar na parte da frente, né, segurando a cabeça e imobilizando até a chegada do serviço especializado com colete cervical. Jamais vai retirar ele do veículo sem colete, tá? A chance aqui é grande de uma lesão cervical, então a gente precisa desse suporte. Beleza? Maria estava indo trabalhar, última questão, na aula 2. Maria estava indo trabalhar de moto quando um automóvel não parou no sinal e colidiu com ela. Ela foi arremessada contra o para-brisa do carro e caiu ao solo, permanecendo imóvel. O condutor do veículo não teve nenhuma lesão, saindo do veículo e indo até a vítima para ver como ela estava. Maria já estava sendo atendida por uma enfermeira que iniciou os primeiros socorros. Então, pense que é vocês passando por uma cena dessa. Dentre os procedimentos abaixo, qual deles é correto no atendimento de primeiros socorros em vítimas de acidente de trânsito? 1. Manter a calma e tentar acalmar a vítima, caso ela esteja consciente. B. Tirar a vítima do chão e dar água, se ela estiver com sede. C. Colocar a vítima em outro veículo e conduzi-la ao hospital mais próximo. D. Sair do local sem prestar socorros.
Verificar se há fraturas e reposicioná-las. Letra A, né? Manter a calma e tentar acalmar a vítima caso ela esteja consciente. Maria caiu ao solo e ficou, né? Então, ela não se moveu. Que bom. A gente jamais tira a vítima do chão, a não ser que a gente já esteja com a colar cervical, vítima imobilizada e a prancha. A gente não dá água para as vítimas, porque a gente não sabe o grau de gravidade, nem se vai ser necessária alguma intervenção cirúrgica. Colocar a vítima no veículo, jamais, tá? Mesmo que o risco seja grande, porque no caso de Maria, por exemplo, ela bateu no veículo, então ela foi, né, para cima do veículo, então ela teve uma velocidade que parou quando ela chocou contra o veículo e o órgão dela chocou contra o corpo. Depois ela caiu ao solo, então ela teve uma altura do capô do carro para o solo, então o corpo bateu no solo, os órgãos bateram no corpo, então ela teve esse processo de lesões, né? E a gente não sabe o que rompeu, o que pode ter acontecido. Então jamais a gente vai pegar essa vítima, colocar em um carro e levá-la para emergência. Sair do local sem prestar socorros, também não. A gente sabe que isso é omissão de socorro. Ah, Ana, mas eu não queria testemunhar. Não tem opção, se está na cena do acidente, é uma obrigação nossa, né? Ah, eu não tinha condições de fazer o atendimento, mas tem que chamar o serviço de urgência até que alguém chegue, você precisa permanecer no local. A gente abordou isso na primeira aula, a gente precisa estar atento a isso, né? Não tem uma justificativa para abortar o local. A gente precisa estar lá. Se você presenciou, né? Você tem que permanecer. Verificar se há fraturas, ok, mas reposicioná-las nunca. Se a gente identifica uma fratura, o máximo que a gente faz é imobilizar. A gente não irá reposicionar uma fratura, né? Isso não é correto de ser feito. Tranquilo? Então, acho que essas questões elas foram bem tranquilas, né? Então, a questão 1, 2, 3 e 4 da aula 2, gabarito é a letra A. Tá? Essa aqui eu não mando slide, tá? Essas questões é só na aula, então vocês vão ter que ver o vídeo para pegar a explicação e o gabarito. Explica a diferença entre paraplegia e tetraplegia, né? A gente falou bem isso na aula 3, né? A paraplegia, quando você tem uma lesão aqui, ó, na lombar, né? E ocorre perda da função motora da região do tórax, lombar e sacral e perde a função fisiológica. Então, você tem a perda da região do tórax para baixo, mas você ainda tem o movimento dos membros superiores. E a tetraplegia, você perde o movimento dos membros superiores, tá? A diferença básica é essa. E tem a perda da função fisiológica. Quer dizer, então, que uma pessoa que teve um acidente, que teve uma lesão na medula, na lombar, tá? Nas vértebras da lombar, ela pode perder o movimento das pernas, aliás, dos membros inferiores, né, das pernas, e na cervical, né, aqui representada em azul, pelo 1, ela perde a função dos membros superiores e inferiores, tá? Então, a gravidade vai depender da altura da lesão. Explique, né, a sequência X, A, B, C, D, E, detalhadamente. Opa. Aqui é aquela nova classificação, né, quando a gente fala do suporte básico de vida para leigos, a gente fala do ABCD, e ele aprende isso, inclusive em autoescola, mas a gente teve uma alteração, né, a gente veio agora pelo X, ABCDE. Por que dessa alteração? A gente vai primeiro controlar hemorragias graves e sangramento extenso, para depois a gente se preocupar aí com o controle de vias aéreas, a estabilização da cervical, fazer a respiração, circulação, exame neurológico, exposição em controle de hipotermia, né? Então a gente no primeiro socorros mudou. Então quando a gente fala aí da X da BCDE, é que veio hemorragia anteriormente, né? Então a gente precisa fazer esse controle da hemorragia, tá? Então o primeiro passo é esse, fazer o controle da hemorragia. Depois a gente faz a abertura das vias aéreas, avalia a respiração, porque se a gente não controla a hemorragia, uns minutinhos aí, vamos pensar, a gente fazendo o ABCDE em 5 minutos, você perde a vítima por hipovolemia, né? Ela complica, choca e morre, né? Então a gente tem que estar atento a isso.
Então, esse é o conceito. Acho que é bem tranquilo, né? Acho que esse XABCDE a gente não teve tanta dúvida, né? Então, a gente controla grandes hemorragias. Ah, não, mas tá só com sangramento pequenininho. Mas o paciente tá parado, eu vou controlar o sangramento pequenininho? Não, tu vai cuidar da parada cardíaca, depois você volta e controla aquele sangramento, faz um curativo, né? No primeiro socorros ali. Como a avaliação das pupilas e quais as alterações que podem ocorrer, explica essas alterações. Perfeita essa questão, gente. Eu recebi de vocês, teve gente que desenhou, ficou muito bonitinho, tá? Gostei muito, muito, muito. Tenho gostado muito da turma, não é todo mundo que me manda as dúvidas, mas quem tem me mandado os exercícios, tem entrado em contato comigo, muito bacana, tá? A interação, a dedicação, tá? Parabéns. Quer dizer, quem não desenhou não ficou bom? Ficou show de bola, tá? Mas é porque eu achei bacana, né? A tentativa de reproduzir e desenhar, né? O objetivo dessas aulas e dessas atividades, ao final da aula, é que vocês estudem todo dia um pouquinho, né? E ao final, vocês não tenham que ficar horas estudando para a prova. Vocês consigam realizar uma avaliação e adquirir o conhecimento, né? Quando a gente pratica, a gente ganha o conhecimento, a gente pega um conhecimento. Então, achei bem bacana. E a questão 3, então, o que eu pedi? Como é a avaliação das pupilas e quais as alterações que podem ocorrer? Explica essas alterações. Foi bem tranquilo, né? A avaliação pupilar, ela pode ser a midríase unilateral, que é o quê? É uma pupila maior que a outra, né? Uma é reativa à luz e a outra não, tá? Ou ela tem uma resposta mais lenta, ou ela tá ausente. Então, a pupila ela permanece aberta, né? Quando a gente coloca a luz, a pupila fecha, né? Ela contrai. E aí, nesse caso aqui, ela não contraiu, né? Ela permanece aberta, um pouquinho lenta, tá? E a gente sabe que as causas é o quê? A compressão do terceiro nervo, devido a uma herniação tentorial. Precisava dar esses exemplos? Não, tá? Precisava só me explicar que é uma midríase unilateral, né? É um olho que não tem reação, ou quando tem ela é lenta, a luz. Então, ele permanece aí com a pupila dilatada quando você coloca a luz, tá? E é somente o olho, né? Por isso é um lateral. Pode ser o olho direito, pode ser o olho esquerdo. Não interessa qual olho, né? O importante é que seja só um olho. A midríase bilateral, né? É a resposta à luz lenta dos dois olhos, né? E aí é quando a gente faz avaliações como a de Glasgow. Quando é unilateral, a gente retira um ponto. E quando é bilateral, a gente retira 2 pontos, tá? Normalmente, quando você não tem resposta à luz, você já tem uma perfusão inadequada do cérebro, uma lesão, um crânio, né, um traumatismo crânioencefálico mais grave. É o quadro aí de um paciente, por exemplo, com TCE grave, e a chance desse paciente evoluir para óbito é bem grande, né? Ele está com uma resposta pupilar ausente, né? Que é a midríase, a pupila dilatada mesmo com a luz. A miose bilateral, ela é difícil de avaliar, né? Mas a gente consegue ver é o que? Quando o olho ele contrai muito, tá? Então ele fica bem contraidinho. Normalmente pacientes com uso de drogas intenso, tá? E aí a gente consegue avaliar com o tempo, tá? Vocês vão vendo tanto midríase, aí vocês conseguem chegar num ponto que vocês vão saber o que é a miose, tá? Mas ela é quando o paciente tem aquela contração bem intensa da pupila. Normalmente é por drogas opiáceas, né? Ou lesão na ponte, aquela região aqui atrás do cérebro, ou encefalopatia metabólica, tá? Normalmente a gente vê mais lesões por droga, tá? Vítimas de algum trauma, que ela fez uso abusivo de opiáceos, e a gente consegue avaliar. A miose unilateral, né? É uma pupila que contrai a luz normal e outra que contrai excessivamente, tá? Quando você tem uma lesão aí no trato simpático. É uma lesão já cerebral também, tá? Ela também é bem tranquila de avaliar, porque uma pupila contrai e a outra contrai muito. Você vê que a contração é bem grande e é só de um olho. Pode ser o olho direito ou o olho esquerdo, tá? Essas eram as respostas que a gente esperava, então, dessas questões. Alguma dúvida?
Se tiverem alguma dúvida ainda, o que vocês vão fazer? Entrar em contato comigo, tá? Eu não vou voltar nessas questões 1, 2 e 3 mais durante as nossas aulas. O que a gente passou hoje, tá? Vamos lá. Para a próxima aula, questão da aula 4, né? Que é essa questão aqui. Tá? Então, essa é a questão da nossa aula 4. E o nosso estudo de caso. O estudo de caso é para ser entregue quando? 28/5, tá? Então, precisa entregar aí. Pode ser por e-mail, para quem não tiver acesso à escola, não tem problema. Ou entregar na escola, tá? Então, aqui eu até vou colocar entregar. Vocês não esqueceram, vou até colocar em negrito, ó. Tá? E qualquer dúvida, só me chamar, tá bom? Quem eu ainda não respondi no e-mail, fica tranquilo que eu vou responder, tá? E quem não deu ok também no WhatsApp, eu vou dando o ok. E os da escola, eu já busquei as atividades. Quem ainda não deixou, me deixar tranquilo que eu vou pegar lá, tá? E faço a avaliação. Qualquer dúvida, então, só me manda mensagem que a gente conversa e a gente resolve, tá? Então, até a nossa próxima aula. Um abraço.